E aí, 9h17, vamos... Vocês estão, quem não lembra, Tamires viajou esse final de semana e me deu essa missão, né? De dar uma continuidade ao livro de Reis, que vocês estão vendo, não é verdade? Então a gente vai conversar um pouco, eu quero também relembrar algumas coisas com vocês, saber o que vocês já viram, o que está aí, que ficou registrado na mente de vocês. E aí a gente vai fazer essa breve revisão para dar continuidade, né? Pelo que ela me falou, ela parou aqui no último capítulo de 1 Reis, não é verdade? Vocês estão... Hoje iriam entrar no 1 Reis 22, capítulo 22, não é isso? Então a gente vai iniciar com esse, tá? 1 Reis 22 e depois a sequência com o livro de 2 Reis. Como a introdução que ela já fez de Reis cabe para a 2 Reis também, então a gente não vai fazer essa parte de panorama do livro, né? Data, autor, essas questões, contexto, porque vocês já sabem. Pelo menos espero que já lembram, não é verdade? Vocês estão acompanhando desde o início, o 1 Reis? Todo mundo acompanhou certinho? Então pronto. Então vamos só fazer uma revisão. Quero assim, né, perguntar a vocês, se vocês lembram, o que aconteceu, o fato mesmo, né, que aconteceu para que o povo de Israel tivesse 2 reinos. Quem lembra? Por que nós temos essa divisão? Porque não tem a divisão? Reino do Norte. Quem é que está aqui mesmo no Reino do Norte? Quem lembra? O rei, mas isso, território onde? Israel, a capital Samaria, né? E aqui no Reino do Sul? Judá. Ixi. Só que é muito importante para ver o resto né? Aqui Judá, a capital, Jerusalém. Muito bem. Aí aqui em relação... Aí isso aqui começa, né? Porque veio essa divisão a partir de um reino só, não é verdade? Isso, a partir de Salomão, aqui a gente viu, só tinha um reino em Israel, né? No povo de Israel só tinha um reino. Só que aí aconteceu um fato, né, ou vários, que contribuíram para que chegasse nessa divisão. O que foi que aconteceu para que o reino dividisse? A idolatria. E o que mais? A insegurança de Jeroboão. E também teve um fato de Roboão. Quem lembra? O que foi que Roboão fez para que realmente o povo disse, não, a gente não dá conta, a gente vai se dividir. Não lembram? Pesou a mão. Ele começou a reinar de forma tão rigorosa, né? Ele pediu conselho, né, aos anciãos, você precisa maneirar, né? Aí depois ele ouviu? Não ouviu. Ele foi pedir conselho aos amigos, né, aos jovens, e aí eles falaram, se o seu pai cobrou 100, você cobra 200, né? Você cobra o dobro do imposto. E aí foi pesando a mão, o povo não quis. Quantas tribos ficaram aqui no Reino do Norte? 10 tribos e aqui 2 tribos, né? Então aí a gente já vê essa divisão por conta da idolatria, né? Então essa idolatria que já foi uma consequência do reinado de Salomão. Aí imagine, Salomão, que foi um homem tão sábio, né? Ele tinha pedido a Deus algo tão precioso, que foi a sabedoria. Deus concedeu o pedido, ele era entendido, né, em várias áreas do conhecimento, um homem muito sábio, que conseguia julgar com sabedoria. Mas qual foi o problema de Salomão?
a idolatria. Ele começou a se misturar com outros povos, ele começou a se misturar, né, com esses povos e trouxe isso para Israel. E aí o próprio Deus deu a consequência, né, dessa sua idolatria. E aí Deus falou o quê? O reino vai ser dividido, né? E aí quando começa todas as consequências a partir da divisão do reino. Agora, recapitula comigo aqui, o que aconteceu no Reino do Norte, porque tem um fato importantíssimo na história de Israel, que é a presença de Deus sendo estabelecida para governar o povo, não é isso? Que na verdade o que Deus sempre quis era governar o povo sem rei. Lembra lá quando, bem no início, antes de Davi, quando o povo pede a Samuel um rei, aí o que acontece? Deus fala, não, Samuel, pode dar o rei, porque eles não estão lhe rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eu que queria ser o rei deles, eu queria governar, mas aí o povo quer se parecer com as outras nações, Deus concede o desejo do povo e levanta quem? Qual foi o primeiro rei? Saul. Aí Saul começa a governar e também não dá certo. Aí foi quando Deus levantou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi também teve os seus problemas, né? Ninguém é perfeito, teve, né, os seus pecados. E como Davi conquistou muito, derramou muito sangue, aí Deus falou o quê? Davi, você não vai construir o templo, porque isso, gente, para o povo de Israel é um fato muito importante. Desde quando Deus chamou Abraão, eu percebi que está tudo interligado, né? Desde Gênesis até Apocalipse, é tudo interligado. Quando Deus chama Abraão, Deus chama para constituir uma nação. Que nação é essa? Essa nação aqui de Israel, que agora está dividida, né? Por consequência do pecado. Aí Deus chama Abraão para constituir uma nação que fosse um modelo. Não é que é uma nação que ia ser o exclusivo de Deus. Essa nação que Deus reservou, que Deus separou, era para ser um modelo de adoração para outros povos. Se você ler o livro de Salmos, você vai perceber bastante esse aspecto, que Israel seria esse modelo de adoração e conduzir as outras nações para a adoração a Deus. Tanto que Davi sempre fala que todos os povos te adorem. Que povos são esses, gente? Os povos espalhados no mundo todo. Então não era uma exclusividade só de Israel adorar a Deus. Era para que essa nação fosse um modelo. Só que o que acontece com esse modelo? Esse modelo não aceita ser um modelo, né? Porque aí é onde começa essa história, né, de pecado, de idolatria, de se envolver com outros deuses. Aí ao longo dessa história, Deus vai lapidando o povo, vai moldando, assim como ele faz com a gente, né? Ele vai nos moldando, nos lapidando, a gente vai errando, a gente vai caindo, levanta, porque essa é a nossa história também. Quem viu Juízes comigo, quem lembra aí? Quem estava com Juízes? Assistiram? Então, a gente viu de novo esse mesmo ciclo, não é? De vitória, o povo busca a Deus, depois esse mesmo povo se arrepende, peca, depois se arrepende, e aí volta, e Deus é misericordioso, né? Infinita misericórdia. Quando a gente ouve, né, esse termo que Deus é um Deus de infinita misericórdia, é algo muito real, porque quando às vezes a gente peca, a gente se arrepende, Deus, né, derrama a sua graça, a gente volta, né, e vai tentando se reerguer. Essa é a história também do povo de Israel. E aí, quando esse modelo, né, que não quer ser esse modelo, peca ou começa a adorar outros deuses, porque um dos principais mandamentos, não dos principais, mas um mandamento é o quê? Não da idolatria, não tomarás outros deuses diante de ti, né? Porque essa idolatria significa o quê? Que Deus não é tão poderoso assim. Porque o povo queria isso, né? É um Deus para fertilidade, é um Deus para a colheita, é um Deus para isso. Mas Deus já é o suficiente para tudo isso, né? O nosso Deus é o Deus que criou todas essas coisas. Então, como vai existir na face da terra alguém mais poderoso que o próprio Criador? Não existe, exatamente. Então,
Aí acontece essa sequência, né, de fatos aí, até Deus trazer aqui agora o reinado, tá? Então, antes do reinado, qual era o governo? Juízes. Antes do reinado, o governo era de juízes. O juiz, lembra que o Israel era dividido em tribos. Cada tribo tinha o seu juiz, cada tribo tinha a sua organização interna, até ter esse governo agora, né? Essa nova forma de governo, que envolve política, né, gente? Também para negociar com outras nações. Então, esse governo agora de reinado passa a ser a partir de Saul, tá? Aí vem Saul, Davi, depois na sequência Salomão, que é o ponto aqui que a gente vai chegar, né? Então, Salomão herda, né, o trono do seu pai, Davi, e recebe agora a incumbência de construir o templo. E por que tinha que construir o templo, gente? Qual a importância do templo para Israel? Levar adoração para o povo adorá-lo, porque era uma forma de o povo lembrar que ali era um lugar de adoração. Quando o povo estava rodando lá no deserto, né? Quando Deus livrou o povo lá do Egito, o que foi que Deus mandou fazer? O tabernáculo era um templo móvel, não é isso? O tabernáculo era também uma forma de adoração, um lugar de adoração, só que móvel, porque eles estavam ainda em trânsito, não estavam estabelecidos no seu território. Mas quando Deus agora estabelece o reino, que na verdade é um modelo também para o reino, o governo de Deus, para todos os povos, tá? A gente fala de Israel, mas é um governo que Israel seria esse núcleo, como se fosse ali o início, em que todos os outros povos beberiam dessa mesma fonte. E aí, quando Deus estabelece o reino, ele vai dizer assim, agora você vai construir o templo, que Davi que queria ter construído, né? Lembram desse episódio que Davi queria construir, só que Deus não permite. E fala, não, seu filho que vai construir. Davi deixou tudo preparado só para Salomão construir o templo. E ele constrói. Não constrói o templo? Esse templo ficava onde, gente? Em Jerusalém. Jerusalém. Ó, aqui agora o detalhe que a gente vai entrar. Então, o templo que Salomão construiu, o lugar de adoração, o lugar de ordem, né? Que Deus estabelece todos os critérios, desde o tabernáculo, Deus estabelece o critério para chegar nesse templo, né? Nesse lugar de adoração. Era de qualquer jeito, gente? Tinha que ter, né, a pessoa certa, era o sacerdote, ele que tinha que fazer todo o processo lá da expiação para chegar, né, no Santo dos Santos. Então tinha todo um critério para fazer esse processo de adoração e de expiação. O templo que Salomão construiu ficava em Jerusalém. Com a divisão do reino, o que foi que aconteceu com o templo, gente? O templo continuou onde? Em Jerusalém. Então, quem ficou com posse do templo aqui? O reino do sul. O reino do sul ficou com posse aqui do templo. Então, o templo, gente, era o lugar da adoração, com os sacerdotes da linhagem de Levi, que ainda tinha que ter esse requisito, lembram disso? A linhagem era muito importante para a sucessão dos sacerdotes, né? Que eram os levitas, que tinham que fazer esses serviços do templo, né? Da adoração. Então, aqui, ó, ficou de posse do Reino do Sul. E o Reino do Norte fez o que para adorar? Porque era um povo que tinha, como a própria cultura mesmo deles, envolvia a adoração, envolvia esse instrumento, né, de adorar a Deus. Então, o que foi que aconteceu com o Reino do Norte, gente? Bezerro de ouro, né? Bezerro de ouro e construiu o seu próprio, 2 templos lá para eles não ter que descer até Jerusalém para adorar. E aí, quer dizer, eles se dividiram, né? Eles deixaram de adorar ao Deus verdadeiro e eles começaram a adorar imagens. Exatamente. Aí eu pergunto para vocês, um reino que constrói um ídolo, né? Bezerro de ouro, que tira
todo o critério que já foi estabelecido por Deus de adoração e faz suas próprias regras, tem como dar certo? Não. Tem como? E foi o que aconteceu, é o que a gente está vendo no Reino do Norte. Teve algum rei que vingou assim, que foi um rei bom, um rei que seguiu as instruções de Deus no Reino do Norte? Teve algum rei? Não teve nenhum. Você vai ler, terminar a Segunda Reis, e você não vai encontrar nenhum rei que foi um rei bom aos olhos do Senhor. Por quê? Porque o princípio inicial já foi quebrado. Que princípio é esse, gente? A idolatria. A adoração aqui a Deus não tinha mais. Não tinha esse princípio. Eles foram tão orgulhosos, tão presunçosos, que eles não queriam descer para adorar no templo. Exatamente, orgulho, arrogância, tudo isso. A insegurança, né? O medo de perder exato. O pessoal descer para adorar o Deus verdadeiro e ficar por lá ou se juntar ao rei de... E isso trouxe consequência para o próprio reino aqui. Diga. E Deus falou com ele. Em dúvida, essa questão da cidade, da província. Israel era você falou, Israel Samaria, né? Ainda é confuso, eu sei que já era uma cidade, né? Mas Israel ali tinha uma cidade, onde as 10 tribos ali se multiplicaram no norte de Israel. Samaria eu sei que era uma cidade também, mas Israel fica em dúvida. Era porque, nessa Constituição, deixa eu ver se aqui tem algum mapa. Dá para ter trazido um mapinha. Aqui já é novo. Eu acho que serve aquele mapa, não sei se na Bíblia de vocês tem aquele mapa das tribos. Uhum. Aqui, Isso aqui tudo é do território, né, de Israel. Só que aí quando ele divide bem aqui. Aí fica o Reino do Sul, onde tem aqui Judá, né, a capital Jerusalém. E aqui para cima Israel. Espera que eu vou aí te mostrar. Aí aqui em Israel tem Samaria, certo? Aqui, Israel é também um território que foi dividido. E essa divisão foi a partir das tribos também. Essa divisão aconteceu após a morte de Salomão? Após a morte de Salomão. Porque quando Salomão morreu, Deus já tinha dado o decreto que o reino seria dividido por conta da idolatria dele. E aí entra os filhos, né, que começaram a brigar lá pelo trono e teve essa divisão. Na realidade, o reino... Porque assim, Israel é um todo, né? Não é? Isso, aqui todo é o território de Israel. Certo. Só que aí com a divisão, eles dividiram aqui, aí ficou aqui, as 10 tribos aqui pra cima. Sim. E as 2 aqui pra baixo. Então, aqui foi desconsiderado como Israel. Ficou Judá, o reino de Judá. Desconsiderado Como Israel. Israel, quando você lê na Bíblia, nesse período agora de reis e crônicas... Israel é o inteiro. É isso. 12 divisões. Quando dividiu, baixo o sul deixou de ser Israel. Passou a ser Judá. Por isso que Jesus é o rei da tribo de Judá, porque veio daqui da linhagem de Judá. Judá permaneceu fiel aos princípios. Então não é da tribo de Israel, ou então não é o reino de Israel, é o reino de Judá. Porque essa questão do reino agora vai ser essa divisão. Reis, crônicas, os profetas. Quando você lê os profetas e tiver lá Israel, é o reino do norte. Quando você lê nos profetas Judá, é o reino do sul. Certo? Porque aqui, houve a divisão. Essa separação já foi bem no início. É como se fosse o Brasil divide, um lugar fica chamado Brasil, outro lugar, outra nomenclatura. É como se fosse isso. E Israel permaneceu com o nome Israel, só que com essa Constituição agora, nova, com o novo reino, tinha tudo agora independente. Entendeu? É como se fosse agora 2 nações. Só que com o mesmo princípio, eles vieram da mesma linhagem, né?
Tanto que Deus tenta restaurar. Outro fato em relação a essa divisão, me lembra teu nome? Cida, como é o nome dele? Tiago. Outro fato que mostra essa divisão, que reflete no Novo Testamento, são os samaritanos. Lembram dos samaritanos? Porque ali a capital é o quê? Samaria. Então, essa divisão ficou tão marcante na história do povo de Israel. Isso, porque tem lá, eles fizeram o poço lá em Gerezim, não é isso? E para adorar também, porque era agora uma nova constituição de governo. Exato. Então aí, e Deus quer restabelecer, e Jesus faz essa ponte, né? Jesus quer restaurar esse povo que foi também perdido. Aí, com essa constituição, os samaritanos também foram misturados, porque depois vocês vão ver, tem a profecia, né? Os profetas começam a profetizar. Até esses profetas, gente, tem a divisão, tá? Porque, por exemplo, tem profetas que vai profetizar para o reino do norte, como Elias. Lembra lá Elias com Acabe? Elias vai profetizar para o governo, para os reinos do norte, porque o reino do norte já era separado. E aí, ó, você está idolatrando, você vai morrer, vai acontecer isso. E tinha profetas que profetizavam para os reis do reino do sul, como Jeremias e Isaías. Você vai ver lá Jeremias sofrendo com os reis do sul, que está profetizando para Judá. Então, quando você começa a ler aí, né, Judá, o rei de Israel, não é o Israel todo agora, é o Israel dividido. Então, ficou Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul agora. E aí, essa consequência foi que os assírios, houve a profecia, né, que os assírios iriam tomar o território do norte. Não é o sul, porque o sul já era governado por outro rei. Os assírios iam governar o território do norte. E aí tem uma história muito triste com esses assírios, que vocês vão ver depois, que vai dispersar o povo do reino do norte. E no caso do reino do sul, vem a profecia dos babilônicos, né? E aí tem os 70 anos do cativeiro na Babilônia, que é quando a gente vê a história de Daniel. Tudo isso tem relacionado ao reino do sul, não tem nada a ver mais com o reino do norte, porque o reino do norte foi dominado pelos assírios e o reino do sul dominado pelos babilônicos. Aí, e tudo isso mediante profecia. E por que aconteceu isso? Rebeldia, idolatria, desobediência, né? Os pecados, todos os pecados, por conta que não se voltaram para Deus. E aí, depois de tudo isso, o que é que faz? Teve outro processo de unificação? Não, porque aí depois disso veio outros reinos, outros impérios, que foram Pérsia, aí o grego, o romano, até chegar nos romanos, em Jesus. Não tinha mais essa, e eles ficavam nessa divisão, né? De dominador, exatamente. Então, esse é o pano de fundo aqui, né, desses reinos, que aí vão chegar. Entendeu, Tiago? Essa divisão do território. Então, quando dividiu, ficou realmente a divisão, as duas tribos aqui embaixo, que foi Judá e Benjamim, e as outras 10 aqui, né? As outras 10 seguiram aqui Jeroboão, né? E aí, foi Jeroboão ou Roboão, gente? Agora eu já me perdi. Deixa eu ver aqui. Reino do Norte, Jeroboão. Reino do Norte, Jeroboão, e aqui seguiram Roboão. E aí, a partir disso, começaram, né, a divisão. É verdade. Essa noção da divisão dos reinos, a divisão dos territórios, até dos profetas. Quando a gente lê, né, os profetas maiores e os menores, a gente vai ver, não, então esse aqui está profetizando para os reinos do norte, que já não tem relação com o reino do sul, porque cada um segue o seu caminho independente. Só que assim, às vezes eles tentam se aliar, né, para dominar outro povo, aí eles tentam se aliar, que a gente vai ver aqui no capítulo 22. Essa, né, junção. Só que mesmo assim, o reino do sul sempre segue uma orientação do Senhor. Mesmo assim, há um temor no reino do sul.
Eles tentam buscar, mesmo que ainda tenham tido reis, né, infiéis, mas eles tentam buscar essa orientação do Senhor, porque eles já têm essa linhagem. E na verdade, gente, é plano do Senhor, né? O próprio Deus falou, não vai deixar de ter uma linhagem, porque a linhagem, Jesus veio de lá. Então tinha que ter sempre, preservar essa linhagem para que a profecia se cumprisse em Jesus. E Jesus veio, né, como esse rei assim, né? Dessa linhagem real, né, do Reino do Sul, para que estabelecesse realmente o reino de Deus. Que aí agora não tinha mais divisão, é o reino de Deus que é para todos, inclusive nós, né? Nós agora fomos enxertados nesse reino por conta de Jesus, né? Que aí finalizou tudo isso, que Jesus foi o rei, o sacerdote, o profeta, né? Os três ofícios que tinha naquela época, que era dividido, né? O rei, o sacerdote e o profeta, que era muito importante. Jesus veio cumprir exatamente, né? A profecia, o que Jesus veio estabelecer, o reino de Deus, já foi de uma vez por todas. Por isso que a gente fala que hoje a gente não tem mais, não precisa mais de intermediário, não tem mais um sacerdócio, né? Um sacerdote. Existe sacerdócio universal, porque agora nós temos livre acesso, né, diante de Deus. Só que aqui, no Reino do Sul, Judá permaneceu com o templo. Toda adoração, todo o ritual, né, de adoração que era estabelecido para o templo, ele continuou seguindo. No Reino do Norte, não. Tinha, inclusive, em 2 lugares, né, gente? Eles estabeleceram essa idolatria em Dan, e outro foi onde? Aqui em Samaria, né? E Betel, né? Eu sei que eles estabeleceram esses 2 lugares aqui de adoração, só que adoração a ídolos, porque o bezerro de ouro tinha poder, gente. Deus sempre foi taxativo e muito claro com a questão de ídolo, sempre. Desde o início, quando Deus, né, chama Abraão, ele sempre foi claro em não adorar e não fazer imagens de escultura. Né? Até em fazer a imagem é proibido, definitivamente não existe competição de um ídolo construído, né, por mãos humanas e Deus, não existe, não tem o Deus, exatamente, né? Com medo do povo vir aqui para ajudar e ser dominado pelo rei Roboão. Então, aí aqui a gente vai ver agora essa divisão, e no capítulo 22, vamos agora entrar no capítulo 22. Aí depois disso, gente, tudo que vocês começarem a ler, né? Por exemplo, a construção dos muros com Neemias, a restauração do templo, né? Do culto com Esdras, todas essas questões, aí vocês agora vão começar a ler com esse olhar aqui, de divisão. Porque o que tiver no sul vai ser estabelecido no sul e o que tiver no norte vai ser do norte. Então, vocês já viram a história toda de Acabe, né, gente? Jezabel, misericórdia, muita coisa aí. Aí agora, 1 Reis 22. Aí agora aqui a gente vai ver, cadê 1 Reis 22? A morte de Acabe, finalmente, né? A morte de Acabe. E aí outras questões também, né? Então vamos lá. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. Então esse Israel aqui tá falando de quem, gente? Ó, aqui no Reino do Norte, certo? Então quando você lê agora Israel é Reino do Norte, quando lê Judá é Reino do Sul, certo? No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá. Então aqui já está falando de outro rei, aqui de baixo, do Reino do Sul. Foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel tinha dito aos seus servos: não sabeis que
Ramote de Gileade é nossa e nós estamos quietos, sem tomá-la da mão do rei da Síria. Então aqui o rei de Israel queria tomar, que esse rei aqui nesse caso ainda quem? Acabe. Muito bem, ainda é Acabe, o rei de Israel aqui. Ele queria tomar essa cidade aqui de Ramote de Gileade das mãos da Síria, do rei da Síria. Aí ele fala, então, ele perguntou a Josafá, que era o rei do reino do sul, tu me acompanharás na luta contra Ramote de Gileade? Então ele está tentando fazer o quê? Uma aliança, né? Com o reino do sul para tomar essa cidade. Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel, peço-te, porém, que primeiro consultes que a palavra do Senhor. Olha a questão do temor, gente, do reino do sul, porque o reino do norte quer sempre fazer conforme as suas forças, né? Conforme a força do seu próprio braço. Ele não quer consultar o Senhor, e quando consulta é um profeta falso, né? Um falso profeta que quer falar só coisas boas. Quando tem profeta que quer falar a verdade, que fala, né, o que vai acontecer realmente, o castigo, né, e o juízo do Senhor, ele faz o quê? Mata, ele persegue, mata, porque não está profetizando o que ele quer. É o que acontece muitas vezes. Hoje em dia a gente quer isso, né? Ouvir o que a gente quer. Porque quando ouve realmente o juízo, ninguém quer. Acha que, né, não, esse profeta aí não está... sai da igreja, né? Não quer ouvir a repreensão, não quer ouvir a correção. Então, foi o que aconteceu. Então, percebam a diferença. Josafá, era do Reino do Sul, ele aceitou, né? Se unir, porque não, nós somos um povo só. Ainda assim, eles têm essa humildade. Não, nós somos um povo só, então vamos lá. Mas primeiro, vamos fazer o quê? Consultar ao Senhor para saber se o Senhor... Porque, gente, isso era o costume do povo. Quando Davi ia para uma batalha, ele fazia o que primeiro? Consultava o Senhor, oferecia o sacrifício, falava com o sacerdote, tudo interligado. Não era assim, o rei vai fazer tudo independente, não. Ele tinha essa conexão com o sacerdote, com o profeta, então é para fazer, Deus está falando para fazer. Nos Juízes também, quem lembra dos Juízes, o juiz que era designado por Deus fazia a mesma coisa, né? Ele ia consultar o Senhor. É para ir? Como a gente vai? Né? Qual é a estratégia? Porque é Deus que dá a estratégia, gente. Não é com a nossa força, a força do nosso próprio braço. É Deus que vai dar a estratégia. Tinha batalha que eles venciam com a trombeta. Tinha outros que venciam com espada, né? Mas quem ia dar o veredito final é Deus. Quer dizer, não, faça assim que vai vencer. E dá certo. Quando Deus fala, dá certo. Mas quando a gente age com a força do próprio braço, acontece o que aconteceu aqui com o Reino do Norte. Aí ele pediu para consultar, né? Versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes, irei à luta contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam, ataca, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Perceba, quem foi que convocou esses profetas? Acabe, o reino do norte. Mas Josafá insistiu, não há aqui outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Josafá já desconfia e fala, esse negócio não está certo, né? Será que não existe um profeta realmente do Senhor para a gente consultar? Porque foram 400 profetas que ele convocou para fazer o quê, gente? Falar o que ele queria. Ele queria ouvir que era para ir, para atacar. Era já a vontade de coração dele, né? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, Micaías, filho de Imlá. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Então aqui você já vê o coração dele, né? Então Josafá disse, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Esse Micaías, gente, era um profeta, era do reino do norte, mas pelo que o que indica aqui, ele era um profeta sério. Era um profeta que realmente falava o que Deus mandava. Não falava o que o rei queria. Porque, na verdade, gente, a confusão toda é que no Reino do Norte, como estava tudo desgovernado, sem Deus no centro, então até os profetas faziam o que queriam.
né? Porque era um ofício, gente. Na verdade, o profeta era um trabalho. Eles queriam, né, receber, queriam estar ali atuando e queria fazer a vontade do rei para que o rei não matasse ou perseguisse ou destituísse ele do cargo. Entende a questão? Esses 400 profetas eram profetas da corte, né? Do rei. E Micaías não era um profeta que servia na corte. Isso. Era outro profeta que Acabe nem gostava. Ele disse, eu não gosto porque ele nunca profetiza coisa boa para mim. Então, não leva. Então, essa questão aqui, né, desses profetas, dos sacerdotes, eram contratados por quem? Pelo rei. Então, ia fazer a vontade de quem, gente? Do rei. É a mesma coisa, só tentando contextualizar, quando igrejas se unem a políticos. Vai fazer a vontade de quem, gente? Porque se não fizer, não vai receber, não vai, né? Aí é a mesma aliança, gente, é o mesmo tipo de aliança, porque tirou Deus do centro. Quando tira Deus do centro, a pessoa faz o que quer, faz a vontade do homem, porque se não fizer a vontade do homem, vai, né, deixar de receber, vai sofrer as consequências, a perseguição, e fica com medo disso. Só que o profeta sério vai ter medo disso? Não. Vai morrer até o fim, mas vai ser fiel à palavra do Senhor, né? E aí, o que Micaías fala? Versículo 9, né? Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Quinaná, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios até que sejam aniquilados. Do mesmo modo também profetizavam todos os profetas, dizendo, ataca Ramote de Gileade e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que havia ido chamar Micaías falou-lhe, os profetas são unânimes em profetizar coisas favoráveis ao rei. Seja a tua palavra como a de um deles e fala o que é bom. Já está influenciando, já está dando a dica, ó, tu tem que falar o que é bom, porque todo mundo já profetizou o que é bom. Então, faz a mesma coisa. Só que Micaías falou o que, gente? Micaías, porém, disse, tão certo como vive o Senhor, falarei tão somente aquilo que o Senhor me disser. Então, pelo que tudo indica aqui, Micaías era um profeta fiel, né? Fiel ao Senhor. Quando chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade para atacá-la ou não? Ele lhe respondeu, ataca e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor. Volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá, eu não te disse que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías prosseguiu, ouve a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono e toda a celestial em pé, junto a ele à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que ataque e morra em Ramote de Gileade? Então aqui ele já está traduzindo uma visão que mostra a morte de Acabe. Exatamente. E um respondia de um modo e o outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo? Ele respondeu, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ó, os profetas que ele mesmo tinha contratado. Então o Senhor disse, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. O Senhor é quem declarou o mal a respeito de ti. Então Micaías dá o veredito. E ele diz justamente o que estava acontecendo, né? Esses profetas que estavam profetizando estavam enganando para que levasse Acabe à morte. Só que ele é tão arrogante que ele vai para ele mesmo. Exatamente. Mas Deus não deixa barato. Então Zedequias, filho de Quinaná, deu um tapa em Micaías e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor
para falar a ti. Micaías respondeu: naquele dia saberás quando entrares de quarto em quarto para te esconderes. Então o rei de Israel disse: prendei Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Ou seja, Micaías sofreu por falar a verdade, né? Por falar o que realmente era para ser falado. Sabia tanto que ele estava mentindo no anterior, ele falou. Josafá, né? Exatamente. Mas mesmo assim ele vai. Diz a verdade. É. Ele falou a mesma coisa que os outros falou. E ele Dizendo-lhes, assim diz o rei: prendei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías respondeu: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por meu intermédio. Ó, tá vendo? Disse mais: ouvi todos os povos. Ou seja, ele falou: você vai morrer lá. Se voltar em paz é porque Deus não me usou. Ele ainda confronta, né? E de fato é o que acontece. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: ó a treta, né? Eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Ou seja, ele queria colocar quem lá no meio, né, da fogueira? Josafá. Só que, gente, quando Deus decreta, não adianta disfarce, não adianta, né, burlar, não adianta, porque vai chegar lá nele, né? Aí disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na batalha. Acabe estava lá disfarçado. O rei da Síria havia ordenado aos capitães dos carros, que eram 32. Olha o que ele fala: não luteis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Gente, ele queria capturar apenas Acabe. Agora, onde essa flecha entrou aí? Foi Deus. menino. Deus que né, já estava, tinha dado, aqui foi um juízo, né? A sentença, o juízo já foi para Acabe. E não tinha disfarce, não tinha nada que pudesse mudar agora, né? Essa morte dele. Aí vem, quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. Viraram-se para atacá-lo, mas Josafá gritou. Ou seja, Josafá já disse: não sou eu não sou o rei de Israel, eu sou o rei de Judá. E aí ele já se defendeu, né? Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ou seja, Deus guardou. Porque se fosse, gente... Mesmo a displicência, porque ele não era o rei, mas ele se juntou para, né, ajudar. Mas por quê, gente? Porque Judá, ainda assim, tinha consideração por Israel. o seu mesmo povo. É chá de quê? Quero. Então, o povo aqui, né, de Judá ainda tinha consideração, né, por Israel e queria ter essa aliança, mas não tinha, gente, jeito. Por quê? Porque o próprio rei de Israel não era fiel ao Senhor. E aí, obrigada, amor. Ia acabar contaminando Judá, né? Ia contaminar. Aí aqui no versículo 34, né? Então o homem preparou seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Gente, ele foi assim no lugar certinho, não era bala perdida não, ou flecha perdida não, era a flecha certeira, no lugar certo, na pessoa certa. Não errou o alvo, né? Porque a flecha era para Acabe, né? E aí feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. E o rei disse ao condutor de seu carro: volta e tira-me do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha tornou-se violenta naquele dia, contudo o rei foi sustentado no carro contra os sírios, mas à tarde ele morreu. E o sangue do ferimento corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol, passou pelo exército a notícia: volte cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. O rei então morreu e o levaram para Samaria e ali o sepultaram. Aqui agora, gente, a profecia também. Levaram seu carro junto ao açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme o Senhor tinha
dito. Não sei se vocês lembram dessa profecia. Ele já tinha profetizado, né? Que os cães iriam lamber. Exato. Exatamente. E Deus cumpre. Deus cumpre, né, a sua palavra. Aí os demais atos de Acabe, tudo quanto realizou, e o palácio de marfim que construiu, todas as cidades que edificou, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Inclusive, gente, vocês vão ver depois crônicas, né? É como se fosse um espelho de reis, né? Tem muitos relatos que se repetem em crônicas, porque é um livro paralelo, né? Aí você vai sempre ver lá nesses livros de crônicas. É assim, versículo 40... Acabe descansou com seus pais e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora a gente vai ver agora a história de Acasias. Vocês estão anotando os reis? Não? Então, né? Pronto. Então, se quiser agora anotar, depois de Acabe, né, no rei do norte, agora entra Acasias. Acasias é o próximo rei do reino do norte, para Israel, né, do rei de Israel. É a tabelinha que ela está fazendo com vocês, né? Então, aí tem o reino do norte, terminou Acabe, agora entra Acasias, que é filho de Acabe. Como vocês já sabem, todos os reis do norte são rebeldes ao Senhor. Então, Acasias é do norte, não vai cumprir, né? Oi? Pois, é verdade. Mesmo que quisesse ser bom, né? Meu Deus do céu. Tem até Acasias? A tabela que ela fez. Então já entrou Acasias aí. Pronto. Aí depois de Acasias a gente vai ver que vai ser Jorão. Mas a gente vai chegar lá. Aí vem versículo 41. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Então, gente, quando vocês virem essas expressões assim, ó, porque ele sempre relata o que aconteceu no reino do norte e o que aconteceu no reino do sul, e sempre o que está em paralelo, né? Porque aqui, ó, Josafá já é do reino do sul, em Judá, rei de Judá. E aí ele fala, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, ou seja, quando Acabe estava reinando aqui no reino do norte, lá em Israel. Então, Josafá foi bem, como é que se diz? Reinou no mesmo período de Acabe. Só que Acabe morreu primeiro, né? Acabe morreu lá na batalha e Josafá continuou reinando. Aí vem, versículo 42. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zuba e era filho de Sili. Ele andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto perante o Senhor. Porém, os altares não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Aqui pela história, né, do povo de Israel, Josafá é considerado um rei justo, né? Um rei que cumpria os mandamentos do Senhor. Só que, exatamente, ele não tirou totalmente esses ídolos, deixava que o povo adorasse e fizesse sacrifício nesses cadê como é o nome? Nesses altares, né? Aqui, ó, os altares não foram tirados, né? E o povo sacrificava e queimava incenso neles. Então, esses altares para deuses estranhos não foram retirados. Então, isso era uma concessão, né? E às vezes o rei fazia essas concessões para não perder até a sua autoridade, né? Para deixar lá, né? Então o povo fica adorado, deixa eles, né, sacrificar nesses altares. É uma forma de política, na verdade, né? Exato. E Asa também também permitia. Seu pai também já permitia. Isso. Mas de forma geral ele buscava a Deus a orientação, como a gente viu aqui no caso com Acabe, né? Não, simpatizante assim, ele permitiu, que são as pequenas concessões, né? Que ele fazia para
não perdeu o seu reinado, né? Que é uma questão política. Praticamente meio complicado essa parte. Jeroboão. Não, mas Jeroboão introduziu mesmo idolatria. Jeroboão foi muito idólatra. Pronto. É porque Omissão. não partia dele. Isso. Não partia dele. Essa palavra aqui da irmã é melhor. Ele foi omisso. Ele não, como rei, ele poderia ter destruído, mas ele foi omisso. Ele fazia o que era certo, né? Para ele buscava orientação, mas o povo não quer fazer isso, tá sacrificando esses altares, então deixa lá. Ele só não se intrometeu, né? Nessa adoração aí do povo. Eu resumo que nós, né, trazendo para a nossa vida, nós não podemos ter um culto, porém, todavia. Isso, exatamente. Nós não podemos fazer essas concessões, né? Com o pecado, porque às vezes é só isso, né? Só um pecadinho aqui. Só que isso, gente, é uma brecha que a gente abre para o inimigo agir, né? Na nossa vida, para trazer destruição, muita coisa, né? Que vem por conta dessa brecha, essa pequenina brechinha. Amar a Deus e manter os altares escondidos. Doraildes conta uma história muito interessante, né? É uma parábolazinha. Que tinha uma casa, né? Que a pessoa deu para Deus. Ó Deus, isso aqui é do Senhor. Aí tinha um prego. Esse prego aqui é do inimigo. Aí o diabo falou assim, o prego é meu. Só um prego, gente. O que um prego pode fazer em uma casa, né? Uma casa tão grande e um preguinho lá do inimigo. Aí o diabo pegou uma carniça e pendurou lá bem no seu prego. O prego não era dele? O prego era dele fazer o que quiser. Ele pendurou bem uma carniça. O que aconteceu? A casa toda foi contaminada por conta daquela carniça. Isso significa que apenas um prego pode prejudicar toda a casa, né? Então, às vezes, essa concessão, um prego, só esse preguinho, não tem nada não, é só um preguinho, tá ali na parede, ninguém tá nem vendo. Mas é através desse prego que o inimigo traz a sua carniça, né? E prejudica toda a nossa vida, tudo desanda, a gente começa a viver uma vida realmente de miséria, né? No sentido de não estar vivendo na plenitude do Senhor, né? Um ambiente limpo, um ambiente totalmente cheiroso, né? Para o Senhor. Então, esses pregos, que é, no caso, essas concessões que a gente faz, é o que nos destrói, né? E muitas vezes a gente faz essas concessões, né? Mas nesse caso aqui de Josafá, como a própria história considera Josafá como um rei justo, porque ele, né, buscava a Deus, tinha toda essa questão, mas ele foi omisso, né, em relação ao seu papel como rei. Aí aqui, versículo que agora? 44, né? Josafá teve paz com o rei de Israel, que nesse caso agora é o rei, tanto o pai como o filho, né? Ele teve paz, não teve atrito. Os demais atos de Josafá e o poder que mostrou e como guerreou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Que essas crônicas que eu falei para vocês, né? Esse livro também que já foi escrito como um reflexo dessas histórias dos reis. Versículo 46. Ele também expulsou da terra o restante dos prostitutos dos dias de seu pai Asa. Nesse tempo não havia rei em Edom, um vice-rei governava. Josafá construiu navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, mas não foram porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Josafá, porém, não quis. Então aqui agora Josafá não quis aliança com Acasias, o filho de Acabe. Depois Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai, e em seu lugar reinou seu filho Jeorão. Então agora Jeorão é o próximo rei aqui de Judá, tá? No Reino do Sul. Então depois Josafá, agora Jeorão, tá? Aí versículo 51. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. Ele fez o que era mal, né? A gente já
prever isso, todos os reis de Israel, era mau perante o Senhor, porque andou no caminho de seu pai, Acabe, né? Como também no caminho de sua mãe, Jezabel. E no caminho de Jeroboão, filho de Nabete, que fez Israel pecar. Porque, na verdade, gente, tudo começou lá com Jeroboão, não foi? A confusão toda de discórdia já começou lá em Jeroboão, que já introduziu também a idolatria. E aí foi quando veio essa divisão aqui, né? Então saiu do reino unificado, para um reino dividido. E Acasias fez a mesma coisa, né, que os seus pais, que Jeroboão, cultuou Baal e adorou, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira, conforme tudo quanto seu pai havia feito. Ou seja, seguiu direitinho o caminho do pai, né? Acabe. Foi assim, fiel ao pai, né? No caso, cultuou Baal. Agora imagine, gente, um povo que era separado, né, para ser propriedade do Senhor, para adorar somente ao Senhor, se submeter a essa escravidão, né, com esses ídolos, porque aqui é uma escravidão, né, espiritual. E aí cultuou Baal, adorou, provocou o Senhor, né, que era o que eles queriam, né, o inimigo, né, provocar o Senhor. Agora a gente vai entrar em 2 Reis. Ok, gente, aqui com esse finalzinho de 1 Reis. Então agora a gente vai entrar num livro de 2 Reis, né? Que tem o mesmo panorama do primeiro, você já sabe aí, né? O que Tamiri já passou para vocês. Agora é com uma continuidade, porque na verdade esses livros é um só, exatamente. Não era dividido, né? Aí depois, com a Septuaginta, que houve a divisão dos livros, mas é um livro só. Então por isso que não tem essa agora começar, 2 Reis foi isso, não. É uma continuidade, tá? Então vejam aqui como uma continuidade dos reis mesmo. No caso, o livro do Reis, aí, que está falando que é um só, já sabia que era um só. Lá na Bíblia de hebraica, ele continua sendo um livro só foi na nossa língua que transferiu para a Isso. Não, aí acho que tem a divisão, porque foi na Septuaginta que dividiu, que já está dividida. Então a Bíblia hebraica hoje, se você pegar, já tem a divisão, entendeu? Não é na nossa que dividiu, na tradução para o português. Já foi na Septuaginta, que foi naquela tradução lá dos 70, os homens sábios que traduziram. Então foi lá que já dividiu. Aí já está dividida mesmo. Já estava com açúcar ou eu tô açúcar? Já estava, né? Acostumada a tomar sem açúcar. Aí já. O chá é porque eu tomo sem açúcar, eu já tô achando doce. Mas realmente tá menos doce do que o normal, do que o pessoal bota. Então vamos lá. Agora a gente está saindo desse período, né? Vendo Acasias, que é o rei sucessor de Acabe, e Jeorão, que é sucessor de Josafá, né? Aí vem aqui no versículo 1 do capítulo 1. No capítulo 1 já do 2. 2 Reis, 2 Reis, isso. Depois, oi? Já vai acabar, Vai até 11 e meia. que eu peguei o rei e acaba, logo porque... É bom que tem muita coisa para falar dele. Vamos lá. Então, sim, mas a aula vai até 11 e meia, né? 11 horas. 11, né? 11. Então a gente vai até onde der, tá? A gente vai vendo aqui até onde der. A gente vai até umas 11h15, 11h20, até onde der. Pra não ficar muito cansativo. Hoje é feriado, né? Foi, isso é final de feriado. E é bom que Tamires, se eu falar alguma coisa que é errada, Tamires depois conserta, viu? Ela que é a responsável pelo livro. Depois ela ajeita aí o que tiver errado. Versículo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Acasias caiu da escada do seu quarto em Samaria e se feriu.
Então mandou chamar mensageiros e lhes disse: ide consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se me recuperarei dos ferimentos. Aqui o filho de Acabe, né, cai da escada lá, da sacada, e aí ele vai pedir para consultar os deuses, gente, lá de Baal, né, para saber se ele vai se recuperar ou não. Agora entra Elias de novo na história, né? Elias é daquele estilo de Elias, né? Curto e grosso. Aí vem Elias, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te, vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: por acaso não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Então, gente, o que é que acontece aqui? Deus estava o tempo todo relembrando ao próprio povo, né, Israel, nesse caso do reino aqui do norte, que Deus era Deus, né? Deus nunca deixou de alertar o povo, de alertar o rei de Israel, não, nunca, né? Mesmo o rei sendo infiel, o rei buscando os ídolos, buscando o Baal, mas Deus fazia questão de levantar um profeta. Por isso que Elias sofreu tanto, porque estava profetizando no meio de um povo rebelde, um povo, qual é a palavra que eles usam aqui? Com essa arrogância, né? Não queria se submeter a Deus. E Elias sofreu justamente por isso. Então aqui... Povo insubmisso. Exatamente, né? A gente vê a casa teve várias oportunidades de se reconciliar com o Senhor, mas ele queria ser o próprio Deus, né? Ele queria governar. E aí, versículo 4. Agora, assim diz o Senhor: da cama em que deitaste não sairás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Então Elias deu o recado e saiu. Os mensageiros voltaram a Casias, que lhe perguntou: por que voltastes? Eles lhe responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltai ao rei que vos mandou e dize-lhe: assim diz o Senhor, por acaso não há Deus em Israel, para que vás consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que deitaste não sairás, mas certamente morrerás. Então ele lhe indagou: qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos falou estas palavras? Eles lhe responderam: era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tesbita. Já era conhecido, né? Elias já era conhecido justamente por conta do pai, que confrontou muito. Também que o povo falava, né? A copa de Elias. Exatamente. E do mesmo estilo, né? Bem... Até as vestimentas. As vestes, né? Com roupas de pelos, né? De animais. Aí agora vem... Ele não se contentou com o recado. Aí ele vai cutucar o profeta, né? Aí o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados. Este foi encontrar-se com Elias, que estava sentado no topo do monte, e disse-lhe: ó homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e aos teus 50 soldados. E aconteceu o quê? Desceu o fogo do céu. Elias era verdade. Então desceu o fogo do céu e destruiu a ele e aos 50. O rei tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50 soldados. Este lhe falou: ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Elias também respondeu a este: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu para destruir a ti e aos teus 50 soldados. Então aconteceu o que, gente? Desceu o fogo do céu e destruiu todos eles, os 50, né? O rei enviou pela terceira vez. Gente, ele estava cutucando o profeta, ele queria ser maior do que o próprio Deus, né? Que estava na vida do profeta. Aí enviou pela terceira vez um capitão de 50 com seus 50 soldados. E o terceiro capitão de 50, subindo, agora que esse viu o que tinha acontecido com os outros dois, ele já foi se humilhar. E aí ele falou, colocou-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe: ó homem de Deus, peço-te que tenhas pena de minha vida e da vida destes 50 servos teus. O fogo do céu desceu e destruiu os 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50 soldados. Porém agora tem pena da minha vida. Ele entendeu que se ele fosse de novo, ia descer fogo do céu sobre ele.
ele ia morrer junto com os outros, né? Da mesma forma. Aí o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não tenha medo. Ele se levantou e desceu com ele ao rei. Elias lhe disse: assim diz o Senhor, por que mandaste mensageiro consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Por acaso não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama em que deitaste, não sairás, mas certamente morrerás. Acasias morreu conforme o Senhor havia falado por meio de Elias. Jorão, que agora é o próximo, né, o sucessor dele, começou a reinar em seu lugar no segundo ano de Jeorão. Jeorão já é o rei de Judá, filho de Josafá. Ainda no reinado. Ó, Jorão, reino do norte, que sucedeu aqui a Acasias. E Jeorão sucedeu Josafá no reino do sul. Porque o nome é bem parecido, né? Confunde. Acasias reinou nesse mesmo reinado e o nome dele entrou no mesmo reinado do rei. Isso. Jeorão. Então aqui, ó, na sequência, viu? Acabe, Acasias e agora Jorão. Jorão. Aqui veio Josafá e Jeorão. Isso. Então aí é só pra gente pensar nessa divisão, né? Então, Jorão começou a reinar em seu lugar no segundo ano de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, pois Acasias não teve filho. Então, na verdade, Jorão não é filho de Acasias. Acasias não teve filho, mas Jorão entrou aqui no meio. Aí os demais atos de Acasias estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Certo? Esse Jorão será? Eu acho que ele é filho de Acabe. É o irmão. Irmão, isso, não é filho de Acasias. Ele não é filho de Acasias. Mas é da linhagem lá, né, real também. Mas depois vai exterminar toda a dinastia de Acabe. É da casa da Agora, gente, vamos para a parte linda desse texto, né? Desse livro, que é a sucessão do profeta Elias, né? Que vai ser com Eliseu. A gente vai entrar agora na história de Eliseu, que vai suceder Elias, né? E é uma história muito linda também. Então, vamos lá. Nessa história agora dos profetas, a gente percebe o que, gente? Em primeiro lugar, esses profetas são levantados por Deus, né? São instruídos por Deus para trazer a mensagem mesmo que Deus quer, seja de juízo, seja de milagres, né? Porque também Deus age por meio dos milagres, e esses profetas são levantados para isso. Elias tinha uma unção especial, e é especial mesmo porque ele foi arrebatado, né? A gente vai ver aqui na história que Deus levou Elias mesmo, uma carruagem de fogo. O profeta do fogo não tinha que sair uma carruagem de fogo. Ele foi arrebatado porque realmente ele tinha uma unção especial, um relacionamento com Deus muito íntimo, né? Tanto que ele falava, vai descer fogo aqui, descia fogo. Falava porque ele tinha essa conexão muito forte com Deus. E aí, ele vai deixar um sucessor, que era lá o seu parceiro, né? Eliseu. Então, vamos lá. Isso. Versículo 1 do capítulo 2. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu, tá vendo? Então, o próprio Deus já queria levar Elias, assim como aconteceu também com Moisés, né? Só que a questão com Moisés é que ninguém viu o seu corpo, ele morreu. Ninguém viu o seu corpo porque Deus tomou também para si. Aí fica Porque, dúvida, não, professora? aí também já faz parte como Elias, desde depois que aconteceu com. Ele desejou a morte, né? Quando Elias desejou a morte. Quando ele estava lá com a questão com Acabe. Sim, aí foi nesse momento que Deus não só designou Eliseu, pediu para ele falar com Eliseu, como também com o rei que ia governar naquele período. Sim, sim. Então a sucessão de Eliseu
de Elias. A sucessão de Elias foi também um momento que ele se sentiu, tipo assim, fragilizado. Então ele pediu, praticamente, né? Não, mas depois disso ele se recuperou e continuou profetizando. Sim, mas aí foi o tempo que Deus estava tipo Preparando o sucessor. preparando Isso, o sucessor, entendi. preparando o sucessor. Isso. E aí a gente vai ver na história que Eliseu recebe essa porção dobrada, né? De Elias. Diga, irmão. No meu passou aqui no meu pensamento agora, eu não sei se é realmente, mas o povo gostava muito de armar ídolos. E Deus ele tem uma maneira muito especial de trabalhar. Se esse, por exemplo, Moisés não fosse arrebatado, eu acho que se morresse no meio do povo, o povo ia adorar ele como se fosse o próprio Deus. E Eliseu também. Pelo que eles viram ele fazer, pelas obras que eles viram ele fazer através de Deus. Na verdade, Moisés não foi arrebatado. Ele morreu, mas ninguém viu o seu corpo. O corpo que foi, né? Deus, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, mas ele morreu. No caso de Elias, foi arrebatado, né? Veio a carruagem e levou Elias num redemoinho. Agora, nós temos uma tendência para adoração. Isso faz parte da nossa essência como criaturas de Deus. Nós fomos criados para adorar, só que adorar a Deus. Quando a gente não está adorando a Deus, a gente vai estar adorando qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, não importa se eu construo aqui um ídolo, não importa se eu coloco alguém como ídolo, né? Se eu vou adorar, às vezes até tem gente que adora o pastor, idolatra, né? O pastor, o filho, o marido, a esposa, animais. Por quê? Porque nós temos a necessidade de adoração. Aí a questão é, se nós não adorarmos o Deus verdadeiro, automaticamente nós estamos adorando a um Deus falso. Que é o que acontece aqui. Lembra? Isso aqui, gente, é um retrato da nossa vida. Se eu não estiver adorando o Deus verdadeiro aqui, no templo mesmo, né, no local de adoração a Deus, eu vou adorar um Deus falso. Que a história do Reino do Norte é isso. Eles estão o tempo todo adorando um Deus falso, consultando um Deus falso. Aqui, esse Acasias aqui foi consultar quem? Um Deus falso, né? Então, quando ele caiu lá da sacada, ele vai dizer, eu vou melhorar, eu vou sair dessa. Ele vai consultar quem? Um Deus falso. Só que aí Deus levanta Elias e fala, não há Deus em Israel para estar consultando um Deus falso? Por acaso vocês esqueceram que vocês têm um Deus? E Deus faz questão de sempre lembrar, você tem um Deus verdadeiro. Exatamente. Exatamente, você está passando por isso, mas você tem um Deus que é por você, um pai, que na verdade é um pai que nos ama. Então você tem um pai. Por que está buscando outros deuses? Porque está buscando outros... Exatamente. Se ele tivesse ido a buscar diretamente a Deus, talvez Deus tivesse misericórdia dele e mudasse o quadro, né? Pode ser, né? Se arrepender. Porque Deus é misericordioso. A gente viu aqui o quê? Deus é infinita misericórdia. Tanto que quando a gente vê os profetas falando, se arrependa, você tem que se arrepender, porque se você se arrepender, Deus vai ouvir. Deus sempre quis isso do seu povo, né? O arrependimento. Mas o povo não se arrependia, era um povo de dura serviço, e aí acabava recebendo o juízo. A profecia do seu Deus, Acabe, ele não se arrependeu ali naquele momento que ele jejuou e consagrou? O Senhor teve misericórdia e falou, vai se cumprir depois que você morrer. Exatamente. Então, Deus sempre age com misericórdia quando a gente se arrepende. Agora, quando a gente é desobediente, arrogante, orgulhoso, né? O orgulho para Deus também é algo assim muito... que é o que aconteceu com Saul, né? Saul foi orgulhoso, foi arrogante. E aí Deus tirou mesmo, né? O desconstituiu do trono, porque ele foi arrogante. E era no início, né, um rei que Deus trouxe para conduzir Israel, fazia tudo certinho, mas depois deixou o orgulho tomar conta do seu coração, que a gente chama da síndrome de Saul. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Essa síndrome é justamente essa arrogância, esse orgulho que entrou no seu coração, começou a ter inveja de Davi e perdeu, né, o seu reinado por conta de um orgulho.
que não tinha nada a ver, ele era rei. Aí ele ficava com medo de um menino que era Davi, né? Então Deus tem os seus caminhos, mas nós precisamos andar em humildade. E a gente vê que na questão da arrogância, Davi cometeu erros até, pode se considerar até maiores. Piores do que Saul, né? Isso, mas a questão dele não ter a arrogância do seu coração, sempre buscar a humildade. Isso. Então, A gente acha fantástico. Davi era um homem assim, muito quebrantado, muito quebrantado. Você vê como ele se arrependia, né, dos seus pecados, como ele se deleitava na presença de Deus, como ele se entregava, né, para essa adoração sem se importar. Lembra daquele caso quando ele está lá dançando, está trazendo de novo lá a arca e ele começa a dançar no meio do povo, gente, imagina um rei. Aí a sua esposa, né, Mical, ainda vai questionar e ele fala, como é que eu não vou me alegrar, né, com uma coisa dessa? Então você vê o coração de Davi, né, um coração realmente de adorador, que é o que Deus busca, né? Quando Deus fala lá, ele está buscando o quê? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando adoradores, gente. Deus não está buscando trabalhadores, não. e não está buscando perfeição em nós, porque perfeito Não já tem, é. nós somos pecadores, né? Nós somos caídos, pecadores, só seremos restaurados completamente na glória. Mas enquanto vivermos aqui, a gente vai estar nesses perrengues, né? Cai, levanta, pega, se arrepende, volta, Deus tem misericórdia. Mas o nosso alvo principal é a adoração. A gente tem que viver nesse pensamento de adorar. Tudo que a gente fizer é um ato de adoração a Deus. Né? Não é um serviço apenas. Às vezes tem gente que serve na casa de Deus, mas não está adorando a Deus. Por quê? Porque é o coração, é a intenção do coração. Não é o que eu faço que vai dizer, isso aqui é adoração, não. Porque eu posso estar servindo no templo, mas aquilo ali é um ídolo no meu coração e não adoração a Deus. Entende a diferença? Porque às vezes até na igreja você está tendo esses ídolos, não é adoração a Deus em si. É o ídolo que está ali, que lhe alimenta, né? Você está sendo alimentado por aquele ídolo. Seja por um serviço, por um ministério, por uma pessoa, né, que você admira. Não é errado admirar. Mas o problema é quando você, né, olha para essa pessoa e se apega como um ídolo. Aí entra essa questão, né, às vezes também da frustração. Porque esse ídolo, gente, nunca vai satisfazer o nosso coração como Deus. Aí vem a frustração e você cai de novo no mesmo erro, né? Por quê? Porque o ídolo não é Deus. O ídolo sempre vai fazer algo que a gente não vai gostar, né? Enfim, mas vamos lá aqui para Elias. Versículo 1, né? Então, quando o Senhor estava para levar Elias para o céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então, o parceiro dele foi lá com ele. Elias disse a Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos para Betel. Fez a mesma coisa que Caleb fez com Moisés também, né? Os dois ali juntos, sempre caminhando. E Caleb quis estar perto de Moisés até o fim, né? Versículo 3. Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe, sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu Senhor? Ele disse, sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse, Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém, ele disse, mesma coisa, né? Então certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe, sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu Senhor? Ele disse, sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou sua capa, dobrou-a e bateu nas águas com ela, as quais se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. Então aqui, simples para Elias, né? Coisa, o básico, pegou lá a capa, tocou no Rio Jordão, abriu e passou, né? Tranquilamente. E aqui, gente, a gente vê que nesses casos,
são milagres, né, de intervenção na natureza. E a gente vai ver como Deus usa esses profetas para esses milagres também, né, que intervêm diretamente na natureza. E depois Eliseu faz a mesma coisa, porque ele recebe a mesma unção ainda dobrada, né? A unção de Elias. E aí eles passam, né, na terra seca. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado de ti. Eliseu disse: peço-te porção dobrada do teu espírito. Então Eliseu queria, né, desejou ser um profeta no mesmo nível que Elias e ainda com porção dobrada, né? Então ele não teve ganância de bens, mas ele teve esse espírito realmente temente ao Senhor para ter o dobro daquilo que Elias foi como profeta, né? Elias respondeu: pediste algo muito difícil. Imagine, gente. Né? Elias conceder a ele um desejo de receber o que ele já tinha, que foi dado por Deus. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Então, deu ainda essa condição, né? Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então aí veio esse carro de fogo aí, né? Carruagem de fogo, algumas versões falam, com esses cavalos de fogo. Imagine, gente, tudo do fogo. Elias realmente tinha que subir no fogo, né? Porque era esse profeta que lançava o fogo, queimava tudo, queimava todo mundo, Baal, altar, os profetas, né, ele queimava com fogo. Então ele subiu aí e foi levado num redemoinho. Aí, vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então as suas vestes e rasgou-as em duas partes. Então ele viu, mas ele não podia mais fazer nada, né? Pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. Ou seja, a condição de ver, né, o ato da subida de Elias foi cumprida. Então ele recebeu agora a unção de Elias, a porção dobrada do seu espírito, né? Estava agora sobre Eliseu, e Eliseu deu continuidade a esse espírito profético de Elias. E Elias profetizava para qual reino, gente? O reino do norte. E Elias continuou agora aqui na mesma direção. Eliseu continuou também no reino do norte, para profetizar no reino do norte. Diga. Esse texto, eu sempre... É um texto que a gente está até acostumado a estar observando, mas é um texto assim que para mim é meio complicado. Por quê? Porque Elias procura Eliseu por orientação do Senhor. O Senhor pediu para Elias procurar Eliseu. Mas só que durante a caminhada, a gente percebe que Elias, ele meio que fica, não sei qual tipo de sentimento que ele tem, mas ele não é assim um incentivador de Eliseu, no meu ponto de vista. Porque todas as vezes duas vezes aí citado que Eliseu tenta ir com ele a algum lugar, ele cria uma certa resistência. Só que ele era maior, então por ele ser maior, ele ser a referência, a tendência é que houvesse o quê? Uma obediência de Eliseu. Entretanto, não há a obediência de Eliseu. Sabendo Eliseu do seu chamado, do seu propósito, ele se mantém resistente. Fala: não, eu quero ir com você. Desses dois pontos. Aí mais lá na frente, quando ele fala que quer ser igual, aí de novo Elias fala: você quer ser igual a mim? Tipo assim, eu sou o cara. E você quer ser igual a mim? Tipo assim, nos olhos de Elias, e muitas das vezes nos nossos olhos, é impossível. Então, para mim, esse ser igual a mim, quando ele fala, você pediu algo difícil? É isso, nessa parte? Na hora que ele fala que queria ser, na hora que ele fala bem, que queria a porção dobrada? Isso. Elias fala isso. Aí ele pega e fala bem assim. Aí ele fala bem assim: se você
conseguia ver, ou seja, já também da parte de Elias aí, como se fosse, esse cara realmente é excluído de Deus, se realmente ele vai ter essa... Tô falando como eu penso, tá? Sim. Se realmente ele vai ter essa... Ele vai saber se eu vou chamar, então eu vou lançar esse desafio para ele. E, mesmo assim, Eliseu continuou firme, sabendo do propósito dele. Aí, no geral de tudo, qual é que eu fico mais assim, no dia a dia? Como a gente entender? Deus nos chamou e, tipo assim, ele disse que ia me direcionar. E eu querendo estar acompanhando ele, estar junto dele, ele fala, não, fica aqui. Como é que eu, falou eu, como é que eu vou chegar? Não. Então é muita assim, vamos dizer assim, muita convicção de Eliseu. Tá? Já vi, parece que ele já vinha de mais tempo se preparando para esse momento. Não foi só aquele Pronto. ali, não. Entendi. Ele tinha muito mais intimidade com Deus, muito mais experiência com Deus, que não foram relatadas e no texto a gente não consegue visualizar. Então, ó, é isso, duas coisas. Na verdade, não foi nenhum não, porque Elias permitiu que ele fosse. No início, ele só falou assim, ó, por exemplo, eu vou ao Jordão, você fica aqui que eu vou lá. Aí ele fala, não, então certo como o Senhor, eu vou contigo, onde você for, eu tô junto. Por quê? Porque Elias era esse aprendiz. Não sei se vocês chegaram a ver Eliseu, oh meu Deus do céu, Eliseu era um aprendiz, mas é bom que vocês estão atentos e me corrigem. Nesse período aqui, gente, do profetismo em Israel, não sei se vocês chegaram a ver isso com Tami, mas existiam escolas de profetas. Lembram disso? Então Eliseu era um aprendiz de profeta. Aqui nessa Bíblia fala que Eliseu acompanhava Elias há aproximadamente 10 anos. Então já tinha uma relação. Uma caminhada, exatamente. Era como se fosse esse discípulo de Elias, né? E Eliseu estava ali caminhando com Elias para... Quando ele chamou ele para... Ele chamou ele, É isso que eu tô vendo. Caminhou junto. Exato. Assim como Caleb. Lembra quando Caleb não caminhou com Moisés? Josué e Caleb. Então, eles caminharam juntos. Era Josué que estava falando naquela hora, gente. Misericórdia, falei Caleb. Josué caminhou ali o tempo todo com Moisés. E na hora, né, que Moisés realmente estava saindo ali, quem assumiu? Josué. Porque já estava com a experiência, né, que ele foi tendo ao longo do tempo. Mas justamente pra mim, tipo assim, Elias não era aquela pessoa que vai te sentir, que estava sentindo. Não é, pra mim, na minha visão. Sim, de te colocar assim, ó, Eliseu, você agora vai me substituir. Eu sou estagiário, já fui fazendo estagiário. Aí, eu sou estagiário, eu quero fazer, pô, fulano, vamos fazer, deixa eu fazer isso aqui contigo. Não, você não vai fazer não. Mas aí a gente cola no fulano para ver. Então, Mas é justamente isso. Mas aí você insiste e diz assim, ó, eu posso assumir esse lugar. Mas às vezes a gente passa desapercebido do comportamento de Elias. Quem é estagiário tem que colar para aprender. Isso. E saber, não, eu dou conta, eu posso, né? Que foi aqui o que Eliseu falou, aqui, ó. Mas é porque às vezes nessa jornada, se a gente perceber, Elias, às vezes ele tinha a função de profeta como pesada. E era? Exatamente. Então, E era? eu não vejo ele como aquele que falava assim, eu sou eu o cara. Mas eu vejo ele falando assim, você tem certeza Que você está preparado para assumir esse lugar de profeta? Porque, gente, quando Elias passou por aquele momento, né, de angústia profunda, que ele foi se esconder na caverna, então aquele momento ali de muito pesar do ofício dele como profeta. Era muito pesado o que ele falava, a profecia dele era muito pesada. Então o rei não aceitava e ele tinha que falar a palavra do Senhor. Até não é? Quando ele fala difícil coisa pediu, eu acho que ele fala sobre isso. Exato. Porque hoje as pessoas acham que ser profeta
Ou falar o que o povo quer ouvir, né? Porque uma coisa é você falar que, ó, gente, vocês hoje vão receber a bênção do Senhor na vida de vocês, aquilo que você está esperando, você vai receber hoje. Quem que não quer ouvir isso, gente? Pois é. Quem não quer ouvir? Aí você fala, ó, Deus está falando, se você não se arrepender, Deus vai trazer juízo para sua casa. Aí você já fica, né, com medo. Então, quem quer ouvir uma palavra de juízo? Mas aí, nesse caso, eu entendo, né, essa leitura, mas esse ponto aqui, Elias estava cumprindo aquilo que Deus já tinha colocado, porque ele falou assim, ó, Deus me mandou ir para Betel, Deus me mandou ir para tal lugar. E Eliseu colou nele, né, e falou não. Aí ele diz assim, ó, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos para Betel. Então, Elias não impede que ele vá. Ele só fala assim, ó, Deus mandou eu ir. Deus não falou para ele ir com Eliseu, entendeu? Ele falou assim, ó, Deus me falou para eu ir para Betel, eu vou. Agora ele fala assim, não, eu vou contigo. Então, Eliseu que vai pegando essa punga para aprender, para estar junto. Aqui primeiro, depois você fala. Eu acho, na verdade, que ele não quis deixar Elias, porque ele já sabia que Elias ia morrer. Porque o tempo todo as pessoas já falaram, sabe que Deus vai recolher o seu profeta hoje? Aí No ele meio sabe, dos então ele não profetas. deixa. Porque aqui é no meio dos profetas. Os profetas já sabiam. Eu acho que a insistência deles é isso. Para estar acompanhando até os últimos dias. Até o último momento. Pois é, porque ele queria acompanhar, aprender com ele. Tinha, Eliseu tinha. Mas se Elias É. fosse desse jeito como ele falou, Esse era o fato. Elias fosse do jeito E não ia deixar ele ir? Deus não ia agir com Elias. Não, e também se Elias não fosse assim, né? Um profeta que Mas era daquele jeito. ia deixar Eliseu, e Elias permite que ele vá na punga, né? Porque ele está aí na punga de Elias. E vai e presencia os milagres. Inclusive aqui o Rio Jordão, né? É aberto e está junto com ele. Eu acho interessante que como termina o ministério de Elias, começa de Eliseu. Porque nesse finalzinho, Elias ainda fala, o que você quer que eu faça por você? Então, essa fala de Elias já deduz também que ele agora quer abençoar Eliseu, né? Ele quer dar para Eliseu aquilo que ele deseja. Diga, irmã. Aqui fala o seguinte, que é importante notar que Elias não estava tentando desencorajar Eliseu, mas sim prepará-lo para o desafio que estava por vir. Elias sabia que Eliseu precisava de fé e perseverança para continuar o ministério, e por isso o testou e o desafiou. E o desafio é justamente o que ele pediu. Ele pediu a porção dobrada, então, e isso, gente, a gente vai ver nos próximos, não sei se vai dar tempo, mas nos próximos capítulos, quando Eliseu começa, né, os seus milagres, a realizar os milagres diante do Senhor, ele sempre pede para a pessoa algo. Por quê? Porque isso revela fé, gente. Porque assim, ó, não adianta dizer, eu quero ser curada, tá bom, então vai lá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Isso, exatamente. As pessoas querem os milagres assim, sem o mínimo de fé, porque isso envolve fé. Quando eu me dedico, você quer o azeite, então coloca as vasilhas. Quanto é que você tem? Então Deus usa o que a gente tem. E a partir disso ele faz o milagre. Quando Jesus multiplica os pães, acontece o quê? Ele usou o que tinha, né? Então, você tem o que aí para você, né, usar para esse milagre acontecer? Então, Deus vai usar o que ele tem. E aí, quando Elias fala para Eliseu que ele tem que ver primeiro, né, para poder cumprir aquilo que o desejo do seu coração, é justamente agora a ação dele. Poderia acontecer, mas ele tinha que ter essa ação prática, realmente, de estar ali perto e visualizar a sua partida. Porque se não estivesse ali, ele não ia receber, ele ia ter perdido a porção dobrada, né? Então, às vezes, quando Deus quer cumprir, né, algo em nossa vida ou fazer um milagre mesmo, depende também da nossa parte, da nossa fé. Porque se eu não tiver fé e der o primeiro passo, não vai acontecer. Não é? Não acontece. Deus vai pedir, quanto você tem. Às vezes é coisa simples, mas Deus usa o que a gente tem para a partir daqui dali ele operar o milagre.
Porque às vezes a gente quer um milagre, tá deitado na cama esperando, né? Já tá bom, Senhor, faz um milagre aí. Mas não tem o mínimo de esforço, de fé, para dizer, não, eu sei que Deus vai multiplicar. Então aqui, Senhor, meus pães e os meus peixes. Então agora, fiz minha parte, o Senhor faz a dele, né? Então é esse ato, né? Porque sempre envolve um ato nosso, né? De fazer algo e Deus complementa. Então aqui Eliseu fez a parte dele. Ele estava ali, ó, junto com Elias o tempo todo e Deus fez a parte dele também. Deus deu. Eliseu, desde o início, quando ele segue Elias, ele larga tudo. A única razão que ele faz é deixar de despedir dos pais. Isso. Sem volta. E resumindo, o que Elias fala para Eliseu me acompanha até quando eu for. É que nem um mestre fala para o seu discípulo, me acompanhe em todos os meus passos, até a minha morte, que aí você estará preparado. Exatamente. Então assim, deixou claro que não foi só esse trecho, mas desde quando Eliseu começou a acompanhar Elias, eu tenho certeza que essa rotina seguiu. Tava, com certeza, ele era um aprendiz e estava acompanhando, né? E isso aqui vem fazer no processo. Tipo assim, agora fica comigo até os últimos dias. Isso. Eu acho assim que ele já estava até pronto. Esse pedido aqui foi só para falar assim, não. Como ato de fé. Porque também Elias sabia que quem ia conceder esse desejo não era Elias. Era Deus. Porque quem capacitava Elias para o que ele fazia? Era Deus. Então, assim, era um ato de fé que ele estava tendo exatamente para essa participação dele, né? Esse ato de visualizar a sua partida e receber a capa dele, era um ato de fé. Eu aqui nesse momento, né, de compartilhar, eu vejo assim que muitas vezes a gente tem que realmente orar a Deus para ele limpar a nossa visão. Porque quando a gente confunde preparação com rejeição, a gente vai perder a bênção. É verdade. Ele estava sendo preparado e não rejeitado. Isso. E às vezes, né, eu trabalho no Rever, então eu sei muito bem disso. Às vezes, essas feridas na nossa alma, as feridas de rejeição, feridas, né, tantas questões que a gente vivenciou antes, a gente acaba trazendo para o reino de Deus, né, e perde a bênção, de fato, porque às vezes entende que aquela pessoa está me rejeitando, né? E não me preparando. E a preparação, gente, essa forja realmente é dolorosa. É dolorosa porque você tem que ter convicção do seu chamado, convicção de que Deus lhe colocou ali. E não importa a diversidade, não importa as perseguições, você está no lugar certo. Que foi o que Elias fez, né? Aí eu acredito com o que o Senhor falou. Mas tipo assim, quem está nos forjando aí nesse caso, quem estava forjando Eliseu aí foi Deus. A minha visão. Isso. E não é Elias. Em nenhum momento Elias incentiva aqui. Mas é porque Deus usa. Deus usa Elias para forjar Eliseu. Ó, três situações. A gente vai ver. Três situações que ele fala. Fica aí. 3 lugares. Ele vai. Ou seja, ele já tinha testado um, o cara falou, não, eu tô com você. Aí ele vai de novo, o cara, eu tô com você. Aí ele de novo. E se tivesse a quarta, gente, você podia ter certeza que Elias ia dizer de novo, fica aí. Mas o que acontece, ó, nesse trecho, Deus que manda Elias ir. Deus não fala, vai com Eliseu. Entende? Aí quando Elias fala, ó, Deus está me levando para Betel. Eu fico aqui que eu vou lá, porque Deus está me mandando. O que Eliseu faz? Aí ele fala, não, então só como vive o Senhor, eu vou contigo. Então Elias que se coloca nessa posição de estar presente com Elias. Elias não nega a sua presença, ele não rejeita a sua presença, ele simplesmente está cumprindo o que Deus falou. Você vai, Deus está me enviando para Betel, eu vou para Betel. Deus está me enviando para Jericó, eu vou para Jericó. Deus está me enviando para o Jordão, eu vou para o Jordão. Então, Deus está levando Elias, mas Eliseu quer estar junto para aprender, porque sabia que ele já ia, Deus ia levar Elias. Então, eu não sei em qual cidade dessa aí que Deus vai levar. Eu quero estar junto, né? Eu quero estar até o final, eu quero estar junto com Elias. Então,
Eliseu, que tem convicção do seu chamado, em primeiro lugar, né, do seu ofício como profeta, e quer acompanhar Elias até o último momento. E é o que acontece. Tanto que Elias reconhece isso, que no finalzinho ele fala, né? Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado de ti. Então Elias ainda reconhece essa perseverança dele, esse chamado, e dá, né, a ele esse pedido, concede a ele, né, na verdade, esse desejo. E Eliseu pede a porção dobrada. Só que para Elias, quando Elias fala assim, ó, isso é grande demais, não é porque ele não quer colocar Eliseu como um profeta agora, né, como seu sucessor. É porque ele sabe que quem vai conceder esse desejo de dar a porção dobrada é Deus. Não é Elias que tem esse poder de dar. Porque Elias entende que ele também tem essa unção, porque é Deus que deu a ele. Certo? Então aí a gente vê essa sucessão, né, de forma milagrosa. A gente parou onde mesmo? Do redemoinho, não foi? Terminou? Não. 13. Vamos terminar aqui. Então, vendo isso, Eliseu gritou, né? Aí falou, meu pai, pegou suas vestes. Aí 13. Pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. E tendo pegado a capa de Elias, que havia caído, bateu nas águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando bateu nas águas, estas se dividiram em duas partes e Eliseu atravessou. Gente, aqui é importante lembrar que não é a capa que tem poder. Isso, porque às vezes a gente usa exatamente amuletos, a gente quer transformar aquelas coisas, né, como se aquilo fosse o poder, né, reside naquilo ali. Não é. É uma simbologia, né? Porque a capa veio de Elias, inclusive abriu o Jordão com a capa, não foi? Quando eles estavam indo, ele bateu a capa, o Jordão abriu e eles passaram livremente. Na volta, Eliseu usou a mesma estratégia. Exato. E testar, conceder o desejo. Exatamente, para iniciar agora, né, o seu ministério como profeta ali, recebendo essa porção dobrada. E aqui a gente vê justamente a confirmação disso com esse ato, né? Ele confirma com isso. Então não é a capa, não é o objeto em si. Exatamente, o poder. Oi? É isso, ele testa com esse ato, mas não colocando a sua fé no objeto, né? Mas é em Deus. E às vezes a gente pode cair, né? Isso pode ser também um ídolo, né? Quando a gente não vigia, a gente coloca a nossa fé no que a pessoa usou, aquilo que tem poder. Que hoje em dia, né? O povo não vende as coisas, né? Aqui é a água que não sei quem tocou, que não sei quem bebeu. Mas não é isso. Óleo, não é o poder, não está no objeto, né? Naquela essência, está em Deus. É a simbologia, exatamente. Aí atravessou, né? Aí, versículo 15. Quando os seguidores dos profetas de Jericó viram isso, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foi a confirmação, né? Esse ato aí de abrir o Jordão foi uma confirmação. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto em terra e disseram-lhe, há 50 homens valentes entre os teus servos, deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Porém, ele disse, não os envieis. Por quê? Porque ele sabia que não estava lá, né? Ele tinha presenciado, deve ter sido lindo, né, gente? Mas insistiram com ele até que se convenceu e disse-lhes, enviai-os. E enviaram 50 homens que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Então voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó. E Eliseu lhes disse, eu não vos disse que não fosseis? Os moradores da cidade disseram a Eliseu, como podes ver a localização desta cidade, ou como podes ver a localização da cidade é boa, mas as águas são péssimas e a terra é estéril. Aqui também a gente vai ver mais uma vez os milagres através de Elias, né? Essa Jericó é aquela dos muros de Jericó, é a mesma localização.
ele disse, trazei-me um jarro novo e colocai sal nele. Tá vendo, gente? Sempre é uma participação humana. Não é assim, falou, aconteceu. Pode ser, Deus é poderoso, mas aqui, no caso de Eliseu, ele sempre pede algo concreto ali, para que a partir daquilo seja realizado um milagre, né? Indicando justamente isso, a participação humana é um ato de fé, não é aquilo que vai fazer o milagre acontecer, mas é o meu ato de fé, eu creio que isso vai acontecer, então eu uso, né, os meus recursos para isso. Aí trazer o jarro, aí eles o trouxeram, então ele foi à nascente das águas e jogando sal sobre ela, disse, assim diz o Senhor, purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Aquelas águas ficaram puras até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Então ele subiu dali para Betel. Enquanto ia para o caminho, alguns rapazes saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo, sobe careca, sobe careca. Imagine, gente. Exatamente. E ainda você viu o juízo, né? Ele calou a boca dos meninos. Aí ele se virou para trás e vendo-os, amaldiçoou-os em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Na verdade, gente, deixa eu ver aqui. É pesado. Aqui a gente vai ver esse tipo de milagre, é um milagre, né, que aconteceu, a ursa chegou lá, é um milagre para juízo. Vocês vão ver outro tipo desse, semelhante, com o servo de Eliseu. Vocês vão ver isso lá no capítulo 5. Porque é um milagre que acontece para juízo, porque ele não estava apenas chamando de careca, ele estava zombando do profeta, exatamente. E aí Eliseu lança a maldição, mas é uma maldição vinda de Deus, para entender que o profeta é um homem de respeito, instrumento, é um exemplo. Então imagine os meninos lá, os garotos chamando lá, sobe careca, e aí ele falou, né, já desrespeitando o homem de Deus, mas não no sentido lá, né, algo só para criticar, mas era para zombar mesmo do profeta. E aí ele lança essa maldição. E aqui a gente vê 2 milagres, né, já de Eliseu. Eliseu já veio com tudo, já veio mostrando realmente que recebeu a porção dobrada de Elias. Porque primeiro, ele purifica as águas, né? As águas deixam de ser amargas e estéreis. E essa ursa que pega os meninos, né? A ursa que ataca os meninos lá para trazer o juízo. Oi? Exatamente. Então, aqui a gente vê o milagre que traz cura, né? A cura das águas. E o outro milagre que traz juízo. Diga, quem queria falar? Isso, a zombaria. Exatamente, ele estava chamando esse sobe careca, era para zombar mesmo do profeta. E aí eles foram atacados pela ursa, né? Uma ursa só, Para 42. Mas é porque é um juízo, né? Ele amaldiçoou e veio o juízo para a vida deles. para mostrar, né, o poder de Deus, né? Juízo sobre ele, deixou só uma ursa para aqueles 44 tipo a guerra. Isso. Deus não recebe essa zombaria, né? Se for pensar direito em quem é Deus, a gente era mandada bem alinhada. Porque esse é o temor, gente. Quando a gente lê, né, o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor, né? É porque às vezes a gente desconsidera, né, esse Deus que a gente tem, esse Deus poderoso, Deus zeloso, esse Deus que merece a nossa adoração. E às vezes a gente zomba
né? E não, porque não tem o temor. Se a gente andasse no temor do Senhor diariamente, a gente não ia fazer muitas vezes o que a gente faz, né? Talvez. Então, assim, é o temor do Senhor mesmo, que nos dá essa sabedoria para viver conforme aquilo que Deus deseja. Amém, gente? Então, se a gente entrar no capítulo... Cadê, gente? Não tem nenhum auxiliar aqui não para ajudar. É assim, né? Vocês passam, vocês marcam? É? Pronto. Então, gente, só para recapitular, para a gente, né, finalizar aqui, a gente vê como a rebeldia traz consequências, né? Vai ficar a partir do... Eu falo com ela. Porque se a gente entrar aqui, ó, nesse capítulo 3, não vai dar tempo. Então, a gente deixa para lá. A gente viu o finalzinho, né, de 1 Reis, com essas divisões aqui, né, com os reis, a morte de Acabe, né, a sucessão do seu filho, que também foi outro infiel. Então, nós vimos mais o quê? No reino aqui, né, do sul, que teve Josafá. Depois de Josafá, Jeorão, né? Jeorão, que reinou também, seguindo as instruções do seu pai. E entramos aqui agora no 2 Reis, com essas mortes todas e a sucessão de Eliseu. A sucessão de Eliseu, né? Que sucedeu Elias. Elias, que a gente já viu aqui como profeta, né? Do fogo. O homem do fogo, que foi levado também para uma carruagem de fogo, né? E aí a gente encerra essa primeira parte, gente. Aí Tamires vai dar continuidade agora com Eliseu, né? Porque agora a história de Eliseu vai ser muita coisa, né? Aí vai ter a tsunamita, aí vocês vão ver também a multiplicação do azeite, né? A cura de Naamã. Então aí vocês vão começar a ver esses milagres de Eliseu. Vamos orar, gente, para a gente encerrar. Vocês vão assinando aí, mas vamos finalizar, né, com oração. Agradecer a Deus, porque a palavra dele entra como flecha, né, gente? Para trazer cura, libertação, restauração, transformação, alinhamento, né? Às vezes é algo que está desalinhado, Deus alinha, né? Tá passando, é só passar rapidinho, Odin, assinalar. Vou pedir para algum irmão ou irmã que desejar no seu coração fazer essa oração de agradecimento, né, ao Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor é bom. É verdade, Jesus. É a causa de nós não sermos consumidos. É verdade, Senhor. Deus, e as tuas misericórdias se renovam todos os dias pela manhã. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, abençoa Jesus. nossas mentes, nossos corações. Amém, Nós Senhor. possamos, meu Senhor Deus, ser essa terra fértil e a tua palavra, Senhor, cai e produz, meu Senhor. Amém, Sem Jesus. meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser verdadeiramente a luz para este mundo. Amém, Que Jesus. nós possamos ser, meu Senhor, o sal para essa terra que está sem sabor, Pai. Oh, Que Deus, nós sim, possamos meu ser, Deus. meu Senhor Deus, essa pessoa, meu Senhor, que tem a certeza do teu chamado em nossas vidas. Amém, Jesus. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos desistir, meu Senhor Deus, do teu chamado. Pai, nos fortalece lá fora, porque Amém, dentro da tua Senhor. casa é muito fácil, Senhor, mas lá fora, Senhor, é um lugar, meu Senhor, que nós necessitamos, meu Senhor, estar fortes em Ti, Pai. É verdade, Deus, em nome de Senhor. Jesus, que toda soberba, todo orgulho, meu Senhor, caia por terra em nossas vidas. Amém, Deus, nós Jesus. devemos ser, meu Senhor Deus, exemplo, meu Senhor, para esta nova geração. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, leva-nos em paz para casa. E Amém, chegarmos em Deus. casa, esteja tudo bem. Amém, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estão liberados, gente.